Na aula passada, nós entendemos como é que funciona a fila, né? A estrutura de dados fila. Na aula de hoje, nós vamos implementar essa fila, tanto na sua versão dinâmica quanto na versão estática. E para isso eu vou utilizar Java. Então, nós vamos implementar todos esses princípios que a fila utiliza, todos esses métodos que ela utiliza, utilizando Java. Eu vou deixar esse esquema aqui para a gente poder visualizar algumas operações, para a gente poder tirar algumas dúvidas quando preciso. Então, se você não entendeu aula passada, reassiste com calma, pausa nos momentos que você não entendeu, qualquer coisa tira dúvida, meu e-mail está aqui, você pode mandar um e-mail, pode tentar falar comigo, mas o foco hoje vai ser nessa implementação. Então, eu vou vir aqui para o meu ambiente de desenvolvimento, eu vou estar utilizando o IntelliJ, mas sinta-se à vontade para usar o ambiente de desenvolvimento que é mais confortável para você. Eu recomendo muito o IntelliJ e o Eclipse. São dois que eles ajudam bastante no desenvolvimento e eles têm ferramentas que são muito boas para poder, por exemplo, debugar, para poder inspecionar alguns problemas que acontecem. Mas enfim, aqui no IntelliJ eu vou vir aqui dentro da minha pasta aqui, vou criar uma nova classe Java. Vou chamar ela de main, beleza? Aqui dentro ele já vai completar algumas coisas para mim, mas eu vou criar o método principal da classe main. No IntelliJ, e acredito que no Eclipse também, se você digitar main aqui dentro, ele vai ter um atalho já para escrever o método main da classe. Tem outro atalho que também vai ser bastante importante, que é o salt. Esse aqui só existe no IntelliJ, lá no Eclipse é outro. Mas se você escrever salt aqui, ele autocompleta com system.out.println. Creio eu que no Eclipse é sysout, alguma coisa assim. Mas enfim, eu vou escrever aqui um hello world padrão, né? Só pra gente testar se está tudo funcionando. Então, printou hello world, ok, tudo funcionando. Show. Então vamos fazer a implementação. Eu vou fazer a implementação da classe fila estática primeiro, eu vou começar pela estática. Eu vou criar a classe da fila estática dentro da classe main. Isso é possível no Java, mas assim, já adiantando, eu não recomendo fazer isso nos projetos reais, não é recomendado. Então, se você precisa utilizar uma classe, cria um arquivo separado, cria um package separado para isso. Então, é isso que eu recomendo. Aqui eu vou fazer só para ser mais didático, mas já adiantando. Então, para fazer a implementação, como eu falei, eu vou fazer a implementação primeiro da estática. Então, para fazer essa implementação da fila estática, a gente vai precisar de um vetor. Então, se você não sabe trabalhar muito bem com vetor, eu recomendo dar uma olhada no material sobre vetor, um material de como que funciona, como acessa uma posição de vetor, que isso vai ser bastante importante. E também recomendo dar uma olhadinha em orientação a objetos se você ainda tem uma certa dificuldade, né? Porque aqui a gente vai utilizar, mesmo que pouca, mas mesmo que não seja o foco no caso, mas a gente vai estar utilizando. Então, de antemão era isso, vamos começar a implementação. Aqui dentro da classe main eu vou criar uma public static class e eu vou chamar ela de fila estática. Certo? Criei. Ok, já criei nossa classe. Quando você cria uma classe, a gente primeiro tem que pensar em quais são os atributos que ela vai estar trabalhando. Quais são os atributos dessa classe fila estática. Como eu falei, o atributo principal dela vai ser o vetor, que vai ser aquele que vai armazenar os elementos, né? Então, ele vai ser o que vai armazenar todos esses elementos que nós vamos enfileirar ou desenfileirar. Então, já vou criar aqui um private int, um vetor de inteiros, e vou chamar ele de vetor, certo? Eu também vou precisar ver aqui que no esquema eu tenho um ponteiro, né? Eu tenho algo que aponta para o início e algo que aponta para o fim. Então, eu também vou criar esses elementos, vou criar um inteiro que vai salvar a posição do início, então eu vou chamar ele de início, e vou criar também um inteiro, que ele vai ser, como eu falei, um ponteiro que vai me dizer qual é a posição do fim. Show. Agora eu vou criar... outra coisa que eu ia esquecendo. É importante nós
armazenarmos, né, quase que não sai, o tamanho da nossa lista. Então eu também vou criar uma variável que é um inteiro também, que ele vai chamar n elementos. Show? Então beleza. Agora nós precisamos criar o método construtor da classe fila estática. Então public fila estática, abre o parêntese e ok, criamos o construtor, certo? O construtor ele vai ser o que vai inicializar essa nossa classe, né? Ele vai ser o que vai ser o método que vai ser chamado quando a gente criar uma nova instância dessa classe fila estática. Então, como vai ser uma fila, como eu falei, né, já várias vezes, estática, então nós precisamos receber a quantidade de elementos que ela vai alocar. Então, por ser a gente está trabalhando com vetor, a gente precisa inicializar ele. Então eu vou receber aqui um inteiro como parâmetro que vai ser o tamanho da nossa lista, certo? E aqui eu vou fazer agora a inicialização das variáveis. Eu vou começar inicializando o vetor. O vetor ele vai receber uma nova fila, uma nova lista com o tamanho que a gente recebeu, beleza? Agora eu vou inicializar também as variáveis de início, fim e número de elementos. O início eu vou começar na primeira posição. O fim do mesmo jeito. E a minha quantidade de elementos no começo também vai ser 0. Então tudo zerado. Beleza. Essa vai ser a nossa primeira inicialização. Vai ser a inicialização que nós temos que fazer. Agora, se nós voltarmos aqui para esse nosso esquema, a gente tem que implementar esses métodos principais. Então, tem o está vazia, está cheia, como eu falei que ele só existe na fila estática. Tamanho, enfileira, desenfileira, spi, contém. Então, vamos começar pelo está vazia, certo? Então, a gente vai precisar de um método que informe se a minha fila está vazia ou não. Como eu faço isso? Eu vou criar um método. E como ele informa se a fila está vazia ou não, então eu tenho duas respostas. Sim, ela está vazia. Não, ela não está vazia. Então isso é um boolean, certo? Então minha função aqui, ela vai retornar um boolean. Então public boolean. Aí eu vou dizer o nome dessa minha função, que vai ser está vazia. E ela não vai receber nada como parâmetro, mas ela vai me retornar algo. Esse algo é se a lista está vazia ou não. Então eu vou olhar para o meu número de elementos e vou verificar se ele é igual a 0. Se meu número de elementos for igual a 0, então significa que ela está vazia. Show. Implementamos um método. Agora nós temos que implementar o está cheia. Como nós podemos fazer isso? Da mesma forma como está vazia, essa função ela vai me retornar se está cheia, sim, não está cheia. Então, ela também vai ser uma função que vai retornar um boolean e o nome dela vai ser está cheia. Ok, não recebe nada como parâmetro, do mesmo jeito que está vazio. E ele vai me retornar aqui, algo, né? Então agora a gente vai ter que pensar. Para a gente saber se a minha fila está cheia, então lembra que esse vetor é o que vai armazenar todos os nossos números. Então, se eu ocupar todos os espaços do vetor, né? Se no caso, o número de elementos que eu tenho, né, o número de elementos que eu tenho na minha fila for igual à quantidade de elementos que eu posso armazenar nesse vetor, isso significa que minha fila está cheia. Então, como eu posso representar isso? This.n elementos é igual a this.vetor.length. O length ele vai me informar o tamanho do vetor e o n elementos me informa quantos elementos estão na fila. Ele vai me informar, no caso. Então, beleza. Implementamos esses dois métodos. Agora, outro método importante para a gente implementar é o tamanho. Então, public. Só que veja bem, o tamanho ele vai ser um número inteiro, né? Vai ser a quantidade de elementos que tem na minha fila. Então, eu preciso criar um método public int, que vai me retornar um inteiro, com o tamanho. E ele vai se chamar tamanho. E aqui ele só vai me retornar this.nElementos. Perfeito. Implementamos os três métodos mais básicos aqui da classe fila estática. Agora a gente vai implementar um dos principais métodos, que é o enfileira. Então, vamos pensar. A gente tem que simular
esse comportamento do enfileiro. Então a gente tem que receber um elemento, né? Vamos receber um número, vamos ter que adicionar ele no vetor, e os próximos números que a gente for recebendo, a gente vai enfileirando seguindo esse princípio, né? O FIFO. Então nós vamos ter que implementar isso aqui. Então vamos lá. Vamos pensar primeiro, vamos pensar no que esse método retorna, né? Para ficar mais fácil. Vamos aos poucos, né? Esse método de enfileira, é interessante que ele só enfileira um item e não precisa me retornar nada. Eu não vejo necessidade disso retornar nada. Então eu posso definir que ele seja um método void, então ele vai me retornar vazio. Então public void enfileira. Aí agora vamos pensar. Esse método ele precisa receber algo como parâmetro? Se nós formos olhar para cá, e pelo que eu acabei de falar agora há pouco, sim, né, ele precisa receber o elemento que eu vou enfileirar. Então aqui eu vou receber um inteiro chamado elemento, que vai ser esse elemento que eu vou enfileirar. Então a primeira verificação que nós vamos fazer é se a fila está cheia, né, se existe um espaço disponível para a gente armazenar um novo elemento. Então vamos fazer aqui um if, se a fila está cheia. Se a fila estiver cheia, o que nós vamos fazer? Vamos printar aqui um está fila cheia e vamos retornar. Então vamos sair do método. Ok. Agora tudo que vai acontecer daqui para baixo é o que nós vamos fazer quando a fila não está cheia, né? Quando há um espaço, pelo menos um espaço para a gente poder alocar um elemento. Então vamos pensar, certo? Vamos voltar aqui para o diagrama. Para o diagrama não, né? Para esse nosso esquema. Quando nós adicionamos um novo elemento na nossa fila, né? Enfileiramos, né, esse elemento ele vai para o final. Então ele vai ocupar a partir de agora a posição do fim, né? O fim da fila. Então, o que nós vamos fazer primeiro é acessar o nosso vetor na posição final, this.fim, e nessa posição nós vamos adicionar esse elemento. Bem simples, simples assim. Agora, o que nós temos que fazer? Aqui embaixo eu já deixei preparado outro esquema, para nós podermos visualizar melhor, certo? Eu vou remover esses elementos que estão aqui e vamos trabalhar com lista vazia. Ok. No começo, o início e o fim, eles são zerados. Lembra que nós inicializamos aqui eles zerados. Então, o início e o fim, eles vão estar exatamente aqui. Quando nós adicionarmos um novo elemento, então vamos chamar o método enfileira, esse elemento ele vai ser adicionado, olha, na posição fim. Agora, o que nós precisamos fazer? A gente precisa, como acabamos de botar aqui esse novo elemento, enfileiramos, né? A gente precisa avançar o fim uma casa para frente. E fazer isso é bem simples, né? Você já fez qualquer um for, por exemplo, ou utilizou, né, já fez algum incremento em algo, você vai pensar que é bem simples fazer isso. Então nós vamos pegar nossa variável fim, e ele vai ser igual a this.fim mais 1. Certo? Então isso vai fazer com que o nosso fim ele ande uma casa para o lado. Mas vamos pensar só em algumas problemáticas. Por isso que eu trouxe esse esquema aqui para nós visualizarmos. Se eu for fazendo isso, né, eu vou avançando com o fim até o final, até que ele chegue na última posição. Então, isso significa que nós alocamos, né, vários elementos até chegar na última posição. Mas olha o que acontece. Quando nós desenfileiramos um elemento, nós fazemos isso aqui. Certo? Essa é algo que a gente vai fazer no próximo passo quando a gente estiver implementando o método enfileira. Mas veja só, o fim ele está aqui e agora não é possível mais adicionar um novo elemento na lista. Mas, nesse exemplo aqui, eu vou desenfileirar esse primeiro elemento. Agora, tem um espaço vago aqui no começo, e lembra nesse nosso esquema, viu o que aconteceu quando a gente desenfileirou o 7? O 1 ele se tornou o novo início. Então significa que a gente vai ter que avançar com o início uma casa para o lado. Então vai ficar assim. Mas veja, se eu tentar enfileirar um novo elemento,
como o nosso fim chegou aqui no final do nosso vetor, não vai ser possível. Então, a gente tem, mas veja que não vai ser possível, mas tem um espaço disponível para poder enfileirar um novo elemento. Então, nós vamos ter que fazer uma abordagem que torne isso um pouco mais prático. Aí você pode pensar, mas é só arrastar tudo para o lado. Né? Todos os elementos a gente arrasta para o lado, e agora a gente tem um novo espaço disponível para armazenar. Sim, isso pode ser uma solução. Isso funciona, inclusive. Só que vamos pensar. A gente está vendo aqui uma lista muito pequena. Mas imagina que é uma lista de 1 milhão de posições. Ela tem 1 milhão de posições. Uma fila, né? Que tem 1 milhão de posições. A gente realmente, se a gente estiver armazenando, sei lá, 1 milhão de elementos, a gente vai realmente querer fazer se deslocar todos eles, uma casa para a esquerda, para podermos enfileirar um novo? Isso pode ser muito custoso, né? Isso vai ser muito custoso. Então, existe uma estratégia um pouco mais inteligente para que nós podemos aplicar. Que estratégia é essa? É a gente trabalhar com a pilha, né, e trabalharmos com esse vetor que a nossa pilha vai ter, a nossa fila, me desculpe, de forma circular. Como assim? Quando o nosso ponteiro aqui, que vai indicar que é o fim, ele chegar aqui no último elemento, nós jogamos ele para o começo de volta. Porque pode ser que lá no começo tenha uma nova posição que ele vai poder alocar, como no exemplo que está aqui. Não faz mal se já estiver um elemento aqui. Então não faz mal ter isso. E eu vou já mostrar para vocês o porquê, mas já dando um spoiler, é porque aqui a gente sempre vai verificar primeiro esse método, a gente sempre vai chamar esse método está cheia. Então ele não vai executar nada daqui dentro. Então ele não vai, por exemplo, sobrescrever o elemento que está aqui com um novo elemento que entrou. Então, o que nós temos que fazer é isso. Então vamos tentar trabalhar com a nossa fila, né, com o vetor que armazena a nossa fila de forma dinâmica. De forma dinâmica, que eu digo ter esse dinamismo de ser circular. Então, como assim circular? O nosso ponteiro que estava aqui no final do fim, ele volta para o começo e vai avançando novamente as casas até ele achar uma casa que ele pode armazenar um elemento. Então, vamos lá. Então, isso significa que a gente não pode fazer esse incremento da forma que ele está. A gente precisa implementar uma coisa a mais aqui, alguma coisa que faça ele ficar dessa forma circular. Isso é bem simples, gente, é bem simples. Para todo mundo que já fez e implementou uma lista circular, que também vimos nas aulas passadas, uma lista circular, a gente utilizava aquele operadorzinho de módulo, né, que ele é um módulo da divisão, ele vai ser muito importante, muito importante. Eu vou até abrir o console aqui. Esse é o console do navegador, ele roda JavaScript, mas eu quero mostrar ele só para a gente fazer um cálculo bem rápido. O módulo, o operador de módulo, ele vai nos dar o resto da divisão inteira entre dois números. E por que ele é muito importante? Porque ele tem um comportamento que é o seguinte. Essa nossa fila, ela tem 6 elementos, certo? Então, eu vou pegar e vamos ver aqui uma coisa. Se eu botar 0, o resto da divisão inteira de 0 por 6 é 0. Se eu botar 1, o resto da divisão é 1, 2 é 2, 3 é 3, 4 é 4, 5 é 5. Pronto. Esses vão ser os nossos índices do vetor. Veja que eu já deixei aqui, cadê? Aqui os índices, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então ele vai até o 5. Veja que se eu botar, ele vai repetindo, né? 1, 2, 3, 4, 5. Mas veja o que acontece quando eu boto um 6. Ele vai para o 0. Agora veja o que acontece quando eu boto 7. Vai para o 1, 8, 9, 10, 11. Perceba que ele começa a realmente fazer esse ciclo. Então nós vamos utilizar esse resto da divisão, esse operador de módulo, para fazer isso de forma circular. Então, o esquema que eu acabei de mostrar, o 6, ele vai representar o tamanho da nossa lista, né? O tamanho dessa lista aqui, né? Desse vetor que nós estamos armazenando.
Então vamos lá, chega de falação, né? Vamos implementar. É bem simples. Então, isso a gente vai fazer isso módulo this.vetor.length. É só isso, basicamente isso. Isso vai fazer com que a gente sempre limite esse número que está aqui por esse número que vai estar desse lado. Ele nunca vai ser maior que esse número aqui, ele nunca vai acessar uma posição maior que 6, nunca vai. Então ele sempre vai, e ele vai ficar ciclando entre números de 0 a 5. É só isso, basicamente. Agora, o próximo passo, ele já ainda é o mais simples de todos, é só, como nós enfileiramos o novo elemento, nós vamos vir aqui e incrementar a quantidade de elementos. Elementos mais mais. Perfeito. Esse mais mais, para quem não sabe, é a mesma coisa que escrever this.n elementos igual a this.n elementos mais 1. É a mesma coisa. Então, ele só é uma facilitação. Então, é só um operador de incremento. Então, esse é o método em fileira. É basicamente isso. Então, a gente tem só essas linhas que implementam todo esse método. Agora, nós vamos implementar o método desenfileira. Lembrando lá do nosso esquema que ainda está aqui em cima. Agora, vamos para o desenfileira. Dequeue. Ok. O desenfileira também é bem simples. Ele vai seguir alguns princípios que a gente implementou aqui. Vamos lá. Então vamos fazer aqui, ó, public. Agora nós precisamos pensar no que vai retornar essa função. Se essa função ela ainda vai continuar retornando vazio. É interessante quando nós desenfileirarmos, nós retornamos o elemento que foi desenfileirado, justamente para questões de consulta e assim também que a classe de queue do Java funciona. Então vamos retornar o elemento, né, um inteiro, que foi o número que foi desenfileirado. Fileira. Pronto. E essa função vai se chamar desenfileira. Nesse caso, nós não precisamos receber nada como parâmetro, né, apenas retornar o número que foi desenfileirado. Então, qual vai ser a primeira verificação que nós temos que fazer? É se existe um elemento para desenfileirar. Então, se a nossa fila, se a nossa lista, o nosso vetor, ele tem algum elemento. Então, se this ponto está vazia, se a nossa fila está vazia, então nós vamos retornar aqui fila vazia. Então não existem elementos para desenfileirar. E nós vamos dar um return. Mas veja só que a gente não consegue fazer essa mesma coisa. Por quê? Porque o Java pede para que nós informamos alguma coisa para retornar do tipo inteiro. Então aqui a gente poderia retornar um -1. Só que veja bem, como nessa fila vai armazenar inteiros, então pode ser que em algum momento eu tenha um -1. O -1 ele faz parte do conjunto dos números inteiros. Então, talvez retornar inteiro não seja a melhor abordagem. Para isso, nós podemos trabalhar com outra abordagem aqui, que é, em vez de retornar um inteiro, retornar algo da classe integer. Por quê? Porque nesse passo aqui, em vez de retornarmos -1 ou alguma outra coisa, nós podemos retornar null. Então, ele vai retornar um nulo, no caso da fila estar vazia, e a gente verifica lá quando tentarmos desenfileirar, se ele retornar nulo, significa que a fila está vazia. Perfeito. Agora, o que acontece daqui para baixo é o que vai acontecer se a fila não estiver vazia, se existir elemento para desenfileirar. Então, o primeiro passo é nós salvarmos o elemento que vai ser removido. Então, int removido. E qual o elemento que nós vamos remover? Olhando para esse esquema, nós temos que desenfileirar o primeiro elemento, ou melhor, o elemento que está no início. Então, é muito simples. This.vetor na posição início. Beleza. Agora eu vou para esse esquema de baixo, certo? Vou montar aqui novamente. Vou deixar a fila completamente cheia, menos esse espaço que está aqui. Beleza. Então, quando nós desenfileirarmos, vou tirar esse elemento, nós precisamos andar com o cursor, com esse ponteiro do início, uma casa para o lado também. Andou, nós temos que fazer essa mesma
esse mesmo comportamento que nós fizemos lá quando implementamos o em fileira. E como nós já implementamos lá, nós já vimos, essa abordagem ela também vai ter que ser circular. Porque, veja bem, se eu for fazendo isso, vai chegar algum momento que o nosso cursor vai parar e pode ser que novos elementos foram enfileirados aqui no começo e eles vão ter que ser desenfileirados uma hora. Então esse nosso cursor, esse nosso ponteiro, ele também vai ter que girar, ele também vai ter que voltar para o começo. Da mesma forma que o fim. Vocês vão ver que isso vai fazer sentido uma hora. Então, o fato da gente estar implementando essa lista de forma circular traz aquele benefício que eu falei mais cedo, que é a gente utilizar do nosso vetor da melhor forma possível, sem precisar ficar voltando os elementos para o lado e tal. Então, nós vamos ter que fazer com que o nosso início ele também incremente dessa forma. Para isso, a gente vai fazer exatamente como a gente fez aqui, mudando algumas coisas. Então, o nosso fim, no caso, nosso início, nós vamos ter que andar ele uma casa para o lado, então this.início mais 1. Só que nós vamos fazer o mesmo esquema de fazer ele sempre estar limitado à quantidade de elementos e ciclar ele, né? Então, módulo this.vetor vetor.length. Basicamente isso. E o próximo passo é como nós removemos o elemento, nós temos que decrementar a quantidade de elementos na nossa lista. E tendo feito isso, acabamos. É isso. É basicamente isso. Só lembrar que nós temos que retornar algo, né? Tanto que está vermelhinho aqui. Então vamos retornar o nosso inteiro que nós salvamos aqui na variável, removido. Return, removido. E pronto. Implementamos o nosso método desenfileira. Uma dúvida que pode surgir e que surgiu para mim também quando estava vendo essa implementação pela primeira vez, era que, mas assim, tu basicamente não está apagando esse elemento, não está zerando, esse elemento ainda está lá na memória. Se nós olharmos aqui, a gente salvou removido, a gente só incrementou. Então o que nós fizemos? Vou deixar aqui no esquema para ficar bem visual. A gente fez basicamente isso. O elemento, ele continua existindo aqui na memória, a gente não apaga ele, a gente não cancela ele aqui de alguma forma. Ele continua existindo. Por que nós fazemos isso? Porque em algum momento, o fim era aqui, aí incrementei o fim para o lado. Adicionei mais um, incrementei o fim para cá. Em algum momento, esse elemento ele vai ser sobrescrito, ele vai ser reescrito, né? Por um novo elemento que pode chegar a surgir na lista. Então vai surgir um novo elemento e vai ocupar o lugar dele. Então ele vai ser trocado por um elemento novo que vai ser inserido. Então é basicamente isso. Então a nossa lista ela vai, se eu chamar o método desenfileirar, passo o início para o lado e deixo essa posição livre para ser enfileirado. Aí se surgir um novo elemento, ele vai sobrescrever o que está aqui, porque o nosso ponteiro de fim agora veio para cá. Beleza? É basicamente isso, a implementação do desenfileiro. Agora, como mostra aqui no esquema, deixa eu achar aqui de novo, nós precisamos implementar também o espia, que é um método que só vai retornar qual é o elemento que está lá na cabeça da lista. E ele é bem simples, gente, bem simples mesmo. Vamos implementar aqui. Public, ele vai me retornar um integer também, e ele vai ser espia, o nome da função. Aqui eu não preciso receber nenhum parâmetro. E ele vai me retornar, primeiro eu preciso verificar, né, se existe um elemento que eu posso retornar. Então, if this ponto está vazia. Se a lista estiver vazia, significa que eu não posso retornar nada, não tenho nenhum elemento. Então, está vazia. Assim como nós fizemos no método de cima. Return null. Então, não consigo retornar nada. Se não, eu vou fazer o return. O método espia, ele vai me retornar o elemento que está na primeira posição da nossa fila, que está no início. Então, return this vetor na posição início.
Perfeito. É isso basicamente que o nosso método espia faz, sempre vai retornar o elemento que está lá no começo. Então o próximo método que a gente vai implementar é o método contém. Esse método ele é muito importante na nossa fila porque é ele quem vai verificar se ele vai buscar, né, por um elemento existe já ou não na fila. Isso vai ser útil em alguns casos que a gente, sei lá, se aquele elemento já existe lá na fila, a gente não empilha ele de novo. Então ele vai ser muito importante. Então esse método ele vai receber como parâmetro o elemento que a gente quer buscar e vai me retornar se existe ou não esse elemento na fila. Então vamos lá. Então ele vai ser um método public também e ele vai me retornar se contém ou não. Então um boolean, sim, contém, não, não contém. O nome dele vai ser contém e como parâmetro ele vai receber o nosso elemento que nós queremos buscar. A primeira verificação que nós temos que fazer é a mesma verificação do espia, é a mesma verificação do desenfileira. Existem elementos na fila, porque se não existir, eu só simplesmente digo que não contém. E mostro uma mensagenzinha de erro falando que a fila está vazia. Então, beleza. Agora, nós vamos ter que fazer a implementação da lógica do método contém. Então, eu já deixei aqui um esquema aqui embaixo preparado para nós podermos entender. Vamos supor que nós queremos buscar nessa fila esse quadradinho verde, certo? Então, esse quadradinho verde vai ser o que nós queremos buscar na fila. Então, nós vamos do início da fila, passando por cada uma das posições dela, procurando esse elemento. Então, olhei para a primeira posição. Tem? É o elemento que eu procuro? Não. Segunda, é o elemento que eu procuro? Não. Sucessivamente, até que em algum momento é o elemento que eu procuro, sim, ou esse elemento nem existe na fila. E nós retornamos elemento não encontrado, o elemento não foi encontrado, então retornamos falso. Mas é assim que vai funcionar o método contém. Então, algumas pessoas já devem ter imaginado. Então nós vamos utilizar uma estruturazinha de repetição. Aqui eu vou utilizar esse atalho do IntelliJ, que é o for i, que ele já monta o for aqui para mim. Mas vamos lá. Vamos pensar em algumas coisas. Esse for, ele vai começar do começo do meu vetor, desse vetor aqui que eu estou utilizando para armazenar, ou ele vai começar de outro ponto? Para quem já está esperto aí, já percebeu que esse for ele vai começar a partir do início da fila. Porque lembra que quando nós desenfileiramos, esse elemento deixa de existir, mas lembrando, não deixa, né? A gente deixa disponível esse espaço para utilizar. Então, esse elemento ele esse espaço deixa de ser utilizado e o início ele passa para cá. Então, nós precisamos começar verificando a partir do início. Então, nós vamos começar o for de ir começando do início até... Então, a gente tem que ir até o final da nossa fila. Então, a gente pode ir até this.n elementos. Mas existe também outra problemática aqui, certo? Que é a seguinte. Essa nossa fila ela é uma fila circular, certo? Então, nós vamos ter que também fazer esse esquema de chegou ao final da fila, volta lá para o começo. E já dando spoiler, né, a gente vai ter que usar o módulo novamente. Então, é importante demais entender essa parte do módulo. Se você não entendeu, volta lá, tenta fazer também umas operações, mas nós vamos usar o módulo de novo. Mas, vamos lá. Vou dar um exemplo. A gente tem essa fila desse seguinte formato. Então, quando eu enfileirar um novo elemento, ele vai vir para cá. E o nosso fim, ele vai passar para cá, mas ele vai voltar para o começo. Ok. Então, eu vou ter aqui agora um espaço disponível para enfileirar. Aí eu vou enfileirar aqui, o vermelhinho e passar o fim para cá. E agora a próxima espaço disponível vai ser esse, mas claro que a lista está cheia, então não vai ser possível adicionar um elemento novo. Beleza? Então, vamos lá. Vamos supor que a gente está procurando o vermelho, certo? Então, nós vamos percorrer todos os nossos elementos que estão na fila e vamos percorrendo, verificando. O vermelho está nessa posição. Então, vou começar aqui do início, que é o 1,
até o meu n elementos. Vou até anotar ele aqui do lado, n elementos. Que aqui na nossa quantidade de elementos é 6. Uma coisa que eu não falei, mas a gente utiliza o n elementos aqui justamente porque, assim, se nós fôssemos utilizar o tamanho da lista, né, assim, a quantidade de elementos que o nosso array, no caso, a quantidade de elementos que o nosso array pode conseguir armazenar, veja que eu posso ter um array de 1 milhão de posições disponíveis, mas na minha fila, disponíveis para fazer a minha fila, mas a minha fila só tem 6 elementos. Então não faz sentido eu fazer esse for até 1 milhão. Eu faço só até a quantidade de elementos que existem. Isso traz um pouco mais de integridade. E lembrando que como a gente vai estar fazendo esse esquema aqui, o que a gente pode fazer é tentar trabalhar melhor com esses elementos que estão na lista. Então, beleza. Vamos lá. Então, vamos supor que a gente está procurando o vermelho. Passamos com o vermelho daqui, por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Quando chegar na última posição, nós temos que voltar para poder achar o vermelho novamente. Isso até o fim. Vocês podem estar pensando, mas eu poderia ter, no lugar de n elementos, ter utilizado aqui o fim. Mas veja que exatamente esse caso, o fim ele é igual ao início. Né? Nesse caso, não daria certo a gente fazer essa condição. A gente teria que mudar aqui menor ou igual, mas mesmo assim ainda continuaria não dando certo. Então, vamos lá. Vamos pensar um pouco. A gente precisa voltar para ele para cá, como eu já falei, a gente vai usar um módulo. Mas nós podemos fazer um certo aqui, malabarismo para que a gente para que nós voltamos lá para o começo de forma mais fácil ainda. Perceba que se eu chegar lá no final, cheguei aqui no final da lista. Quantos elementos faltam para mim verificar aqui? Para mim verificar lá do começo da lista? Um elemento. Agora vamos supor que eu desempilhei esse elemento. O início veio para cá e eu empilhei um novo elemento. Agora ele vai ser verde. Só que eu vou utilizar até outra cor para mostrar como a gente está empilhando um elemento novo, completamente novo. Ser laranja. Aí o fim antes estava aqui, empilhei no fim, joguei ele para cá. Aí eu vou fazer a mesma busca pelo vermelho. Cheguei aqui no 2, comecei pelo início, fui para o 3, 4, 5, cheguei no final. Agora, vamos contar quantos elementos ainda falta para me verificar, se eu for voltar lá para o começo. 2. Antes era 1, agora é 2. Quem já pegou aí o esquema, percebeu que a quantidade de elementos que falta verificar é a mesma quantidade, é o mesmo número que o índice do início. Isso pode não ser muito óbvio, mas basicamente está dizendo que a gente tem que ir a gente pode fazer um malabarismo aqui, que na quantidade de n elementos, para que ele vá corretamente, a gente pode adicionar n elementos, a gente pode adicionar this ponto início. A gente pode somar com o início aqui, porque isso vai me dar quantos números ainda faltam para serem verificados, certo? Isso vai nos ajudar apenas a percorrer a fila toda, né? Dessa forma, nós conseguimos pelo menos o fim. Ele poderia estar aqui ainda e não ter esse elemento. Mas adicionando o índice do início, nos garante que a gente vai daqui, acessando todas as posições até o final, a gente vai voltar para o começo e tentar chegar até o início de novo. Essa adição, né, do início, ela vai nos garantir que a gente vai pelo menos olhar esses dois caras aqui. Mesmo esse cara aqui sendo uma posição inválida, mas vocês vão já ver que isso não vai nem acontecer. Beleza? Então, adicionamos o início. Não é muito óbvio essa parte, não é muito lógico de se fazer,
mas eu acredito que se você implementar, se você parar para tentar entender realmente isso, você vai conseguir, beleza? E agora vamos utilizar lá o módulo. Então vamos fazer a verificação. Se o elemento que eu estou procurando, ele foi igual, aí agora eu tenho que acessar. Lembra que agora o nosso i, ele vai estar passando aqui, ó, o i, ele vai estar passando no 2, no 3, no 4, no 5, volta lá e ele tem que voltar lá para o começo. Então, se o nosso elemento que nós estamos procurando é igual ao elemento na posição i, então esse elemento existe. Se não, ele não existe. Então vamos botar aqui. Se elemento for igual a this.vetor na posição i, se isso aqui for igual, significa que nós encontramos true. Aqui nós podemos botar um else e botar se não, return false. Mas veja bem, isso é um erro. Não significa que nós não encontramos esse elemento no vetor. Significa que naquela posição esse elemento não foi encontrado. Então uma coisa que é legal para a gente fazer é que se a gente achar, a gente retorna true. Se a gente não achar, a gente não faz nada e retorna true e retorna false, né? Só lá no final. Porque isso aqui vai me garantir que esse for foi executado e esse for foi executado e o único momento que ele pode parar, nos únicos, né, é se essa condição foi atingida. Então eu não tenho mais o i, ou essa condição aqui não foi atingida. Então ele não parou por conta do return. Então se ele não parou por essa condição aqui e ele não parou por essa condição aqui, significa que ele não achou o elemento. Então a gente só retorna false, fora do for. Mas veja só, eu falei que a gente ia usar o módulo, né? Vamos lá para essa história do módulo. Aqui a gente vai estar acessando os elementos na posição i. Então vamos ver o que vai acontecer com esse i, né? Lembrando que a gente acrescentou aqui, ó, o início. Então vamos lá. N elemento mais o início, mais o início, que é 2, isso aqui vai nos resultar em 8. Então o nosso for, ele vai de 2, começando do início, até 8. Então ele vai acessar o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha que interessante, ele vai acessar posições que não existem. Então é nesse momento que nós vamos usar o módulo, para do mesmo jeito que a gente fez lá com enfileira, lá fez com desenfileira, nós vamos utilizar o módulo bem aqui, para poder limitar esse i à quantidade de elementos que eu tenho na minha fila, length. E é basicamente isso. Então, isso aqui sempre vai variar na quantidade de elementos que tem no meu vetor. Então ele não vai acessar posições que ele não devia. E vocês vão ver que, ó, por exemplo, ele tentaria acessar aqui, deixa eu botar em branco. Ele tentaria acessar aqui o 7. Certo? Aqui ele tentaria acessar o 8, aqui é o 6, né? Me desculpe. 6. Ele tentaria acessar o 7. Ele tentaria acessar o 8. Mas veja só, que no momento que o nosso for chegar aqui, como eu estou fazendo a operação de módulo, 6, né? Módulo 6, que é o tamanho da minha lista, que é esse tamanho aqui, vai dar 0. Então ele vai acessar o vetor na posição 0, significa que ele vai voltar para cá e vai achar o nosso elemento. O 7 do mesmo jeito, 7, módulo 6, que é o tamanho da minha lista, vai dar 1. Isso vai fazer com que eu acesse esse elemento aqui. Então a gente sempre vai ficar limitado ao tamanho do nosso vetor. E o método contém é basicamente isso. Então não parece um bicho de 7 cabeças, assim, mas não é. Creio que se você parar, der uma olhada, tentar implementar isso aqui, você vai conseguir entender. Então implementamos todos os nossos métodos principais. Falta só um, que é um método bastante importante que vai nos auxiliar a visualizar a nossa fila,
que eu nem vou falar muito sobre ele, mas é o método imprime. Imprime. Então, ele vai imprimir todos os elementos que estão na fila. Para isso, eu vou fazer a mesma coisa, esse mesmo for que a gente fez aqui, que é esse for que vai ciclar, né, que vai fazer isso de forma circular, vai fazer ele voltar lá para o começo, para poder imprimir os elementos na ordem correta. Porque se eu fizer a impressão, né, começando aqui do começo do vetor, lembre, o vetor é o que nós armazenamos e a fila, ela vai ser toda esses princípios aplicados em cima desse vetor. Então, se nós tentarmos só imprimir, né, todos os elementos do vetor, veja que se eu fizer isso, olha onde é o meu início, é aqui. E olha qual vai ser o primeiro elemento a ser impresso, esse vermelho. Mas ele não é o elemento inicial, ele é o elemento que está na última posição, né, visto que se o fim chegar aqui, né, eu volto lá para o começo, e ele vai ser a última posição disponível. Então, a gente vai fazer essa impressão de forma errada. Então, da mesma forma que nós fizemos no contém, a gente tem que começar o nosso for percorrendo, começando ele do início. Então, eu vou até copiar o mesmo for que a gente fez aqui, certo? Para nós utilizarmos aqui. Ok. Aqui a gente não tem esse elemento e tal. Antes disso, eu vou até apagar ele aqui. Eu vou querer imprimir desse seguinte formato. Vou até botar aqui como comentário. Eu vou querer imprimir assim, ó. Primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, quarto elemento. Tudo isso envolto em parênteses. Ou em parênteses não. Em colchetes. Então vamos lá. Eu vou primeiro printar aqui um colchete aberto. Eu não vou usar o ln para ele não quebrar a linha, certo? Para a gente fazer isso tudo na mesma linha. Aí eu vou primeiro printar esse colchete daqui. Aí agora eu tenho que imprimir cada elemento da fila. É nesse momento que a gente vai usar nesse nosso for que a gente copiou lá do método contém. Então, ele vai ser um for que vai do i, começando do início, da mesma forma, até aquele esquema, até o n elementos mais o início, para ele ir, ó, até o número de elementos que é aqui, mais o início que é 2, então ele vai fazer mais 2. E da mesma forma como a gente fez no contém. Só que aqui a gente não tem esse elemento. E aqui, em vez de a gente fazer verificação, a gente não precisa fazer verificação nenhuma. É só a gente imprimir o elemento que está na posição, esta posição. E módulo tamanho do vetor. Lembrando de novo, eu vou ser assim, bem prolixo nisso e bem repetitivo. Que é para realmente ter esse entendimento, que fazer esse módulo vai fazer com que a nossa lista ela funcione de forma circular. Nossa fila ela funciona de forma circular a nível do vetor que a gente está trabalhando. Beleza. Em vez do ln, para não quebrar a linha, como eu quero fazer tudo na mesma linha, eu vou só dar o print. E veja que eu botei aqui um espaçozinho, né, entre os meus elementos. Então eu vou botar aqui um espaço aqui no começo. E aqui, ó, eu vou concatenar com um espaço, para que ele sempre imprima aqui esse espaço entre os elementos. E no final, eu vou printar um colchetes fechando. Aqui, eu vou usar o print ln, porque se eu quiser fazer várias impressões, aí as impressões eles sempre vai ser em uma nova linha. Beleza? E é isso, gente. É basicamente essa a implementação da lista estática, da fila estática. É basicamente isso. Então, agora a gente vai utilizar essa lista estática, essa fila estática. Vamos aqui no método main e eu vou declarar, né, eu vou instanciar a minha fila estática. Então, fila estática, fila, é igual a new fila estática. E lembra lá no começo que a gente precisou botar no método do construtor o tamanho, que é para dizer qual o tamanho do nosso vetor, né, qual o tamanho, quantos elementos a nossa fila comporta. Então, eu vou botar 10. Não, eu vou botar 6 elementos, que é justamente para a gente usar o exemplo, né, nós usarmos o exemplo que foi visto aqui nesse nosso material. 6. E agora eu vou chamar os nossos métodos. Primeiro, enfileira. Então, vamos enfileirar o 1, e depois deles eu vou enfileirar
o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Beleza? Aí aqui eu vou verificar. Vamos printar. Utilizar. A fila está vazia. Vou botar aqui um ponto de interrogação. E vou concatenar com this fila ponto está vazia. Aí eu também já vou botar a fila está cheia. Fila ponto está cheia. Eu quero usar todos os métodos que a gente criou, certo? Então, se funcionar corretamente, vamos à hora da verdade, né? Fila está vazia? Não. Fila está cheia? True. A gente conseguiu armazenar, a gente conseguiu utilizar de todos os espaços. Veja só o que aconteceu, tentar enfileirar mais um elemento. Fila cheia, ele deu aquele aviso, né? Que é aquela nossa verificação. Massa. Tá tudo funcionando corretamente. Agora, eu vou fazer um método, eu vou chamar agora o método desenfileira. Então, eu vou salvar aqui, ó, no int o desenfileirado. Fila ponto desenfileira. Opa, fila ponto desenfileira. Se tudo der certo, né, espero que dê, elemento desenfileirado. Se tudo der certo, eu vou concatenar aqui, desenfileirado, é pra gente ver o 1. Na hora da verdade, né? 1. Esse foi o elemento desenfileirado. Agora a gente pode, aqui, nós podemos, eu vou botar aqui, ó. Eu vou chamar o método imprime aqui, fila.imprime, para ele imprimir a nossa fila. E eu vou chamar o método imprime aqui, ó, fila.imprime. E vou só dar mais uma quebra de linha aqui, ó. Print ln, não sei se vocês sabem, mas se vocês só chamarem ele vazio aqui, ele só dá uma quebra de linha no terminal. Fila.imprime, imprimiu a nossa fila. Fila está vazia? False, né? Dá para ver. Fila está cheia? True. Agora, olha como ficou a nossa fila depois que a gente desenfileirou o elemento. Vou fazer inclusive isso aqui, eu vou fazer isso aqui antes, aqui, assim, para ficar até mais visível. Então, olha como a nossa fila ficou depois de desenfileirado 1. Agora nós vamos enfileirar outro número, vamos enfileirar o 7. Fila.enfileira 7. E vamos novamente, fila.imprime e mostrar a nossa fila novamente. Vou dar isso aqui que vai ser uma quebra de linha, para nós visualizarmos. 7 ao final. É basicamente isso, gente. A fila é essa implementação da fila estática. Então, se você tem alguma dúvida, volta aí no vídeo, lê devagar, tenta entender o que está sendo feito, tenta fazer essa implementação. Não conseguir fazer da primeira vez, tenta fazer uma vez assistindo o vídeo, tenta fazer outra vez consultando menos o vídeo, tenta fazer pela quarta vez sem consultar o vídeo, que dessa forma você vai começar a perceber que você vai começar a entender os conceitos que a gente trabalhou aqui. Então, o vídeo já é isso. Eu vou separar isso em 2 vídeos. Então, esse vai ser o primeiro da lista estática. O próximo a gente vai falar sobre a lista dinâmica. Então, a implementação da lista, ou da fila, é exatamente essa. Então, obrigado se você viu até aqui e até o próximo vídeo. Valeu, fui.